Saudações para todas e todos. Meu nome é Lucas Nicoletti e hoje estarei aqui presente junto com o Conselho de Combate à Intolerância Religiosa e a UWB, União Wicca do Brasil, para mediar uma mesa de conversas e debates com foco no diálogo interreligioso. Durante os dias 20 e 30 de setembro de 2021, então a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, em parceria com as instituições religiosas que compõem a comissão, realizará uma série de lives com importantes temas que, de certa forma, interagem com as religiões, as religiosidades e suas diversidades. O objetivo dessas transmissões é fortalecer o compromisso da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa para com a luta por direitos e pela laicidade do Estado, através da caminhada em defesa da liberdade religiosa, que está em sua 14ª edição. E como no ano passado, com um formato online e atendendo às medidas de segurança e recomendações de afastamento social por conta da pandemia da Covid-19. Mediante o cenário de pandemia que nos encontramos, a importância que as caminhadas em defesa da liberdade religiosa possuem para a harmonia, paz e respeito entre todas as religiões e religiosidades do país. A União Wicca do Brasil prontamente aceitou o desafio de mediar 6 lives nos respectivos temas. Primeiro tema, o papel das religiões pagãs durante a pandemia e na construção do novo normal. Segundo tema, a importância da presença das religiões pagãs e neopagãs no cenário interreligioso de nosso país. Terceiro tema, a importância da UWB junto à defesa de direitos para a comunidade pagã e neopagã no Brasil. Quarto tema, o fundamento religioso e seus perigos quanto à liberdade individual. Quinto tema, terra, útero ou santuário, a importância da natureza e de sua preservação para as religiões pagãs. E, por último, sexto tema, caça às bruxas no Brasil, colônia e seus possíveis desdobramentos em nossa sociedade atual. O tema de hoje é o papel das religiões pagãs durante a pandemia e na construção do novo normal. E contamos com a presença do sacerdote Og Sperry, que é um sacerdote de Wicca, fundador da UWB em 2004, e hoje uma grande figura no debate interreligioso e na participação da representatividade da comunidade pagã a nível estadual e nacional. Temos também como convidado Bernardo Coupé, que é um buscador dos caminhos da bruxaria, é profissional de enfermagem, doutor em biologia, análises clínicas e mestrando em saúde estética. Atua na bruxaria com ferramentas como tarô, runas, cristais, teta healing e cabalá. E Matheus Cabotti também caminha na bruxaria há 15 anos já e hoje é elder do clã da Aurora, coven dedicado à magia feérica, fundador do Círculo Pagão da UFRJ e da Casa Ain, pesquisa bruxaria e comunicação na academia. Aproveitamos a oportunidade para convidá-los a assistirem todas as lives da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa que foram feitas com carinho, seriedade e dedicação por voluntários e pessoas que verdadeiramente dominam os temas abordados. Finalizando, desejamos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um bom proveito e uma boa live para todos e todas, ressaltando a necessidade de nos cuidarmos e mantermos todas as medidas de proteção contra o Covid. Tomem vacina, usem máscara e evitem aglomeração. Então, galerinha, feito esse primeiro recado, vamos convidar à mesa Og Sperry, Matheus Cabotti e Bernardo Coupé. Sejam bem-vindos. Como é que vocês estão? Tudo certo? Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Bernardo. É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, pessoal. Lucas, Og, Matheus. Uma honra sempre participar aqui com vocês. Um prazer mesmo, pessoal. Perfeito, show! Vamos lá então, galera. Eu fiz uma pequena apresentação de vocês, dizendo um pouco da caminhada, do campo de estudo. Queria que vocês se apresentassem também um pouquinho mais profundo do que eu disse, até para a gente se situar e começar o debate, o tema de hoje da live. Então, Og, pode começar contigo, depois o Bernardo e por último o Matheus, por favor.
Não é por ordem de idade, não, né, Lucas? Não, disposição de tela. Por assim eu serei o último. Tá certo. Bem, já foi bem apresentado, né, a minha parte nessa militância, principalmente nessa militância de defesa de direitos para a comunidade pagã, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil, né? E nós temos outros artistas também militando nesse mesmo segmento nosso, que contribuem muito para o trabalho da UWB, e a gente fica muito feliz com isso, né? Porque uma andorinha só não faz verão, né? Então é importante esse apoio que nós temos e que nós estamos conseguindo, né, fomentar pessoas a também seguirem por essa senda, né? Eu sou sacerdote Wicca, iniciado em 1989 aí, mais ou menos, né? Meu primeiro grau, aí eu perdi mais ou menos a data, não sou muito bom de data, né? Mas deve ter uns 20 anos aí, 20 e poucos anos. E nem sempre foi fácil pra gente, né? E a gente pensou que quando a gente começasse uma defesa de direitos da comunidade pagã, quando começássemos a ter mais espaços na mídia, seria mais fácil, né? É mero engano nosso, né? Muito pelo contrário, ficamos mais expostos, né? E a nossa comunidade acabou sofrendo intolerância religiosa que não sofria antes, né? E acabou havendo a necessidade de ampliar essa luta, né? É mais ou menos por aí. Não vou me apresentar muito não, porque vamos deixar para rolar o diálogo. Posso? Vamos lá. Sou Bernardo Coupe, né? Muito bem apresentado também pelo Lucas aí. Profissional da área da saúde e futuramente dentro da estética também. Sou sacerdote em bruxaria. Tenho um coven também aqui. Sou um admirador do Og tremendo, que eu acho que não existe pessoa que defenda mais o paganismo do que Og e a UWB. Então, assim, sempre que ele me pede alguma coisa, eu estou sempre pronto ali a ajudar e a contribuir, né? Eu acho que toda ajuda e contribuição é super bem-vinda. Tenho um compromisso daqui a pouco, mas eu falei, esperem, porque eu tenho um compromisso mais importante, que é estar aqui com vocês, que é essa caminhada em defesa, né? Da religiosidade, suas formas de culto também. Então, conte comigo aí, vamos conversar bastante. Boa tarde a todos, sou o Matheus, agradeço também pela apresentação do Lucas, pelo convite do Og, estar aqui também na presença do Bernardo. Eu sou jornalista de formação, né, especialista em cinema, e dentro da academia eu pesquiso justamente essa união entre comunicação e bruxaria, e foi interessante o Og trazer já essa fala sobre mídia e representatividade logo nessa abertura, porque é justamente isso que eu pesquiso, como que os veículos de mídia, como que os produtos de mídia, filmes e assim por diante, como todos esses espaços retratam a bruxa e como que isso nos afeta enquanto pessoas, né? A bruxa que está nas telas e a bruxa que está na cidade, no dia a dia. O que se cria na mídia afeta a vida de muitas pessoas. Acho que talvez a gente fale um pouquinho disso hoje, isso é um pouco do que eu pesquiso e espero conseguir contribuir com vocês hoje também. Obrigado pelo convite. Perfeito! Apresentações feitas, então, vamos começar para o tema do nosso debate de hoje, o papel das religiões pagãs durante a pandemia e na construção desse novo normal. De início, eu gostaria de propor uma reflexão aqui entre nós do período e do que vocês imaginam e se lembram do que era o contexto antes da pandemia e o que se tornou esse contexto onde nós estamos abordados hoje. Os impactos que foram causados, as reflexões que a gente pode se fazer, como que isso se materializou, o que a gente aprende com todo esse movimento, fazendo esse deparo, esse comparativo entre o pré-pandemia e entre o que a gente vive hoje, o que a gente vê das necessidades da sociedade de hoje, da comunidade pagã de hoje, enfim. Queria levantar essa discussão para começar esse nosso tema, esse nosso debate. Vamos fazer a ordem inversa, então. Matheus, se tu puder começar, depois vai o Bernardo e, por último, o Og.
Perfeito. Eu acho que pensar em pós é o grande desafio, né, para todo mundo em todas as áreas, não só na área da bruxaria. Mas pensar em pré é interessante e já parece tão distante, né, depois de 1 ano e meio nessa dinâmica de não só distanciamento, mas principalmente de reclusão. E acho que o que mais nos afeta nesse 1 ano e meio é que a comunidade da bruxaria, por mais que já tenha uma trajetória, é um esforço muito grande para se estar em conjunto. E por 1 ano e meio, todos os eventos que colocavam essas pessoas em conjunto cessaram, né? Então, o sentimento de comunidade ficou mais frágil, encontrar com outras pessoas ficou inviável, trocar conhecimentos, eventos em que a gente realiza palestras, debates, conversas, por mais que passamos a ter formatos como esse, né, que é o digital, o contato presencial da troca, que é tão importante quando a gente está em ambientes de magia, se viu fragilizado, né? Então, esse pré e pós é algo que eu quero muito observar. Como que a gente vai voltar a estar em comunidade? Como que a gente vai voltar a se identificar com o outro? Independente das vertentes, os eventos presenciais, eles nos traziam esse sentimento, né? De olhar o outro, que é diferente, mas ao mesmo tempo caminha para uma jornada que eu também partilho. E um outro fator que eu acho que também afeta todos, bruxas ou não, é da saúde mental, que é tema recorrente quando a gente pensa na pandemia, que nos afetam também enquanto pessoas, enquanto bruxas e magistas também, né? Que somos pessoas tão sensíveis aos outros, aos sentimentos, enfim. E como que sejam lideranças, sacerdotes ou membros, como que essas pessoas também se afetam nos seus ambientes mágicos, mediante um contexto que é tão catastrófico, né? Tão triste também. Então eu não consigo vislumbrar muito um pós. O pré que eu vislumbro é esse sentimento de estar em conjunto, que para mim é fundante na nossa prática, né? A magia se constrói muito em comunidade. Bernardo? Certo? Eu vou complementar a fala do Matheus, que foi muito bem colocada, sobre o pré, onde nós tínhamos, né, os eventos, aquela troca, o contato físico, o contato visual, com visitas, né? Vamos usar um exemplo da Quinta, vamos usar o exemplo da Floresta, enfim, que hoje em dia a gente não está conseguindo fazer devido à pandemia. Então eu acho que isso vem prejudicado muito, bastante, todos os grupos, né? E o que o Matheus falou foi muito interessante, que eu ia falar isso mais à frente, inclusive, sobre a saúde mental, né? Como profissional da saúde, afetou muita coisa. Nós tivemos um aumento significativo de atendimentos de saúde mental de 60% a mais, né, com pessoas com crise de ansiedade, depressão, tudo mais. Isso não só na saúde como paciente, mas digo também com pessoas que me procuram também, pedindo ajuda dentro do meio da bruxaria ou de outra religião também. Então, esse aumento em saúde mental foi, assim, catastrófico, enorme, né? E no pré nós tínhamos o quê? Aquele contato que o brasileiro, que nós gostamos, né? De estar presente, estar ali, olhar, participar, dançar, cantar e tudo mais. E o que está tornando-se um pouco inviável. Og? Bem, a fala do Matheus e do Bernardo, né, foram falas bem importantes, né, que retratam bem a nossa realidade, né? A comunidade pagã sempre se vangloriou de ser uma comunidade atuante virtualmente e conversava virtualmente e se criava grupos virtualmente. Aí veio a pandemia, nós começamos a perceber o quanto é importante não só o virtual, mas o presencial, né? Os encontros sociais, né? Como o Bernardo falou, nós somos seres que precisamos do contato físico, né? E o Matheus também falou uma coisa importante, que é a parte do ensino, né? Na comunidade pagã, as religiões pagãs, elas têm a parte oralidade, né? Tem a parte escrita, mas a prática é fundamental, né? E a prática solitária, né? Embora muito se fale sobre a prática solitária, ela é bem vista quando você sabe que tem a possibilidade, em algum momento, de recorrer a um grupo, né? Um grupo presencial.
Mas quando você se vê totalmente sozinho, solitário, e tem que fazer aquela prática naquele momento, naquela hora, sem um suporte ou um apoio, se torna difícil e é perigoso, né? Então, é necessário para as comunidades das religiões pagãs esse estar próximo, né? O Coven, eu vou falar Coven por conta do meu segmento, que é a religião Wicca, né? O Coven é uma família que quer estar junto, precisa estar junto, a força está na unidade, né? Então, a gente sentiu muita falta disso. Aí vem a questão da saúde mental, aí eu entro um pouquinho da fala do Bernardo e um pouquinho da fala do Mateus, aonde os bruxos, né, os pagãos, são seres sensíveis, né? A nossa religião já mostra isso. Os nossos rituais fortalecem isso. A ideia dos rituais das religiões pagãs de matrizes europeias é o que? Você se conectar com a natureza para que você tenha uma percepção maior sobre tudo aquilo que está ao seu redor. Nós somos seres holísticos, né? O que está o que está ao nosso redor nos afeta de uma forma direta ou indireta. Então, essa percepção, né, quando a gente fica isolado, né, a gente começa a ter a percepção não só nossa, do nosso isolamento, mas da dor do próximo, a questão da empatia, né? E a gente é, por natureza, um ser sensível. Essa sensibilidade faz com que muitos casos ligados à saúde mental venham à tona. Então, nós vemos que, não precisa a gente ver muito, a internet já prova isso, que a vida virtual não é a mesma da vida natural, né, na vida real. Né? A gente é feliz na internet, a gente posta fotos rindo e comendo e feliz, mas, na verdade, por trás há um ser solitário, né? Há um sofrimento. Né? O sacerdote ele não precisa estar sempre forte, há necessidade do sacerdote ou da sacerdotisa um ponto de apoio, a partir do momento que todo mundo busca ele como pilar. Né? Então a gente também, é que nem psicólogo, ele precisa de um ponto de apoio. E dentro dessa comunidade pagã, para você ter um ponto de apoio, você tem que ter confiança, tem que confiar no outro. Tu vai recorrer a quem? Né? Então é uma preocupação nossa nesse percurso. Né? Durante a pandemia, nós desenvolvemos, nós sacerdotes como um todo, sacerdote, sacerdotisa, nós desenvolvemos aquilo que o nosso ofício nos diz fazer, né? nos direciona a fazer, que é a parte social, independente da pessoa ser da nossa religião ou não, como o Bernardo falou, muitas pessoas procuraram ele, mesmo sem ser da comunidade pagã. Né? O sacerdócio é um ofício, e não compete, não é um ofício só para a nossa religião, é um ofício normal sem ser prosélito, mas é um ofício de acolhimento. Né? E tem a parte de alimentação, muitas pessoas da comunidade pagã, elas passaram por necessidades. Né? O Bernardo ajudou muito ao WB nas questões de distribuição de máscaras, de cestas básicas, que nós não conseguimos ajudar a quem a gente queria ajudar, porque faltou material, faltou disponibilidade, mas a gente queria ajudar muito mais. O Bernardo foi um instrumento que nos chegou assim, mandado, enviado pelos deuses, que ajudou muito as pessoas, né? Principalmente as comunidades carentes, aonde a gente não tinha acesso, e ele tinha acesso. Né? Agora, o pós-pandemia, como o Mateus falou, a gente não sabe. Vai entrar aí questões de saúde mental e questões de problemas de sociais, de convívio social, né? Fobia de convívio social. A gente vai ter que lidar com isso. Né? Mas vai ser parte do nosso novo normal, né? Se a gente pode realmente entender isso como um normal, né? Mas o nosso novo atual, talvez, né? Perfeito, gratidão pelas respostas. É inegável esses desafios desse momento de pandemia, e principalmente quando a gente aplica a comunidade, as comunidades pagãs que sempre tiveram esse padrão de ensinamento oral, esse padrão de ensinamento
mestre ao seu discípulo. Como que vocês notam esses desafios, essa mudança de realidade, daqui a pouco tendo que investir no mundo virtual, mas esse mundo virtual, assim como apontado por vocês, ele não é um mundo real, ele não traz as mesmas pulsões, não traz o mesmo ensinamento, as mesmas percepções que se tem num contato em grupo e um contato em coletivo. Como que vocês veem essa balança? Até que ponto vocês conseguem diferenciar esses dois extremos e essa realidade que foi presente aí para a comunidade pagã, principalmente nesse período de 1 ano e meio da pandemia? Bernardo, se tu puder começar, vamos mudar a ordem de novo e vamos rotar todo mundo. Vamos lá. Pelo que eu pude entender da pergunta, seria a balança, né, do que podemos fazer, é isso? Perdoe-me. Isso, como que vocês conseguiram ter essa balança, essa diferenciação dessas práticas que sempre foram tradicionais, que vêm de todo o ensinamento anterior, para esse novo modelo que radicalizou tudo isso? Olha, Lucas, eu não vou mentir para você não sei se o Og e o Matheus vão concordar, mas foi muito complicado, porque, por exemplo, bem do início para o meio da pandemia, né, aonde o grupo ele já estava muito ausente, né, de tudo, com muito medo, porque não sabíamos tudo mais, então a gente abriu então uma sala virtual, né, para que pudéssemos estudar, que pudéssemos fazer algum tipo de atividade ali. Mas o que não é interessante, porque no meu caso, eu tenho pessoas que precisam estar aqui presente comigo e com as outras pessoas para poder fazer a prática. Então, abrir assim um Zoom, um Skype, seja lá qual plataforma for, para poder ministrar um tipo de rito, porque para mim, desculpa, eu não consegui fazer isso, mas pelo menos para fazer estudo, nós conseguimos. Né? Mas mesmo assim, você vê que você não extrai daquela pessoa, daquele indivíduo, uma coisa muito significativa, entendeu? Porque quando a pessoa ela busca você, a bruxaria ou a outra religião, ela quer estar sentada em um local e ter ali um sacerdote, um mestre, alguma coisa do tipo, ministrando alguma coisa. E você imagina fazer isso através de uma plataforma virtual, né? Com um cachorro, com um papagaio, com um periquito, com tudo acontecendo. Então foi realmente muito complicado trabalhar essa parte. Og, por favor. O WB, desde o começo, ela orientou, né, que os covens buscassem alternativas, né, para a realização dos seus rituais a partir do momento que não se pode quebrar uma roda, né, não se pode quebrar um ciclo de rituais, né. Mas também faz parte do processo de construção do sacerdócio, né, você saber gerir o seu ritual sem o suporte ou a bengala ou a estrutura de um superior ali, né? Então é importante você, quando tem um superior orientando, né? O superior que tu fala assim, uma pessoa com uma hierarquia acima, orientando, faz isso que tu fez errado, tal, você se sente muito acomodado, numa situação muito fácil, uma pessoa muito fácil. Mas quando você está sozinho, né? Lógico que os deuses permitem erros, né? Mas você se cobra mais, né? Dentro da minha tradição, independente da UWB, nós seguimos um padrão de realizar os rituais, né? Cada um na sua localidade, cada um na sua casa, e a gente marcava um determinado dia, um determinado horário para que todo mundo fizesse aquele ritual no mesmo dia, no mesmo horário, né? O nosso grupo ele já está junto há bastante tempo, então já conhece a métrica. Lógico que o desafio para os novos é maior, né? Porque os novos eles não querem ficar só na teoria, né? E a prática para eles é uma prática de acompanhamento, né? Eles não têm informações suficientes para fazer um ritual, né? Aí nesse momento a gente resolveu sugerir pelo menos um ritual
de... Como é que eu posso dizer? Me fugiu o nome, né? Mas um ritual simples, né? Que não fosse uma coisa completa, mas fosse pelo menos um ritual simples. Agora, a internet, essa parte de virtual veio para ficar e para fortalecer, só antecipou uma realidade que talvez fosse acontecer daqui a 5 ou 10 anos, né, ou menos, né? Eu acho que ela vai agilizar muito a parte do ensino. Existem muitas pessoas com dificuldade de encontrar covens, né? Então, a internet ela pode, pelo menos, facilitar o ensino à distância na parte de informações teóricas, né? A pessoa não precisa vir sempre para o Coven, de repente, de uma cidade ou de um estado, e sempre para o Coven, que é uma coisa custosa. Ela pode acompanhar uma aula virtual, né? E vir só em dias de rituais, que é uma coisa bem simples, que na maioria dos Covens são apenas 8, se nós formos falar só dos sabás, né? Lógico que tem esbais e tem outros rituais, mas se nós formos falar só dos sabás, são 8. Então dá para se organizar e se programar para deixar seu estado, sua cidade e participar dos rituais presencialmente, isso no futuro, né? Hoje ainda estamos na situação delicada de pandemia, novas cepas aparecendo, cada vez mais cepas aparecendo, creio eu, né? Bernardo talvez possa falar isso com mais propriedade, vai ser uma constante daqui para frente, né, como a questão da gripe, vacinas sempre, todo ano, e novas cepas surgindo, e a gente vai se acostumar com isso. Eu me recordo que minha bisavó já falava para mim, quando eu chegava em casa, eu tinha que entrar sem sapato, lavar as mãos até o cotovelo, lavar o rosto, a gente não entendia, e hoje nós estamos fazendo a mesma prática, né? Então, quer dizer, a vida é cíclica, a natureza nos ensina, e as religiões pagãs, elas aprendem com a natureza, com os mais velhos, né? É um desafio, mas nós estamos preparados para ele, Lucas. Eu acho que o Algui comentou uma coisa legal, né, falando sobre a internet, sobre como ela ajuda essa parte do ensino. E a internet ela foi essencial, né, para o crescimento da comunidade da bruxaria aqui no Brasil, preferencialmente. Ela foi fundante para a bruxaria como um todo se multiplicar, né, mundo afora. Mas o que a gente sempre identificava também é que ela era uma porta de entrada. Talvez a internet ajudou muito a bruxaria a encontrar novos públicos e públicos encontrarem a bruxaria, mas uma vez que você se aprofunda nela, o convite era justamente que você saísse da internet, se juntasse ao seu grupo para vivenciar ali de forma mais profunda. E aí, quando a internet passa a ser a única possibilidade, é aí que vem o desafio, né? Como então vivenciar essa experiência profunda quando a internet é tudo que você tem? Eu venho de uma tradição que já tinha a prática do ensino via internet, porque a cúpula é lá do Rio Grande do Norte, então eu já estava familiarizado com isso, mas ainda assim, ainda que células distintas que se conectavam pela rede, em algum momento nós tínhamos que sair para a Terra, colocar os pés na Terra e vivenciar aquilo que a gente aprende em sala. E aí isso também, por mais que eu sozinho vivenciasse aquela aula, uma vez que eu estou na rua, eu já não podia mais ter essa experiência do real, né, do pé na terra, que aí é um outro desafio. E aí, como o Bernardo falou, né, das pessoas que procuram, das aulas, eu acho que esse espaço virtual ele é essencial para a parte das aulas, mas também ele acabou sendo um ponto de encontro, para um espaço de acolhimento, para você ouvir aqueles anseios, ouvir as ansiedades, aquelas dores, as dificuldades. Então, os espaços, né, em que os covens ou as tradições acabam se encontrando no virtual, toda aquela presença do rito minimamente passou por esses espaços do online, né, em que você vai aprender, mas também vai ter que ali compartilhar suas angústias. Então, foi isso que eu pude um pouco observar. Tudo se misturou um pouco, né? A parte em que você aprende, que você pratica, estar sozinho, estar em grupo, tudo isso se veio um pouco atravessado e acho que agora é pensar como reformular essa dinâmica, né? Se é que vai ser preciso, como? Acho que no momento ainda é inviável pensar de fato uma nova estrutura para como agir. No momento, eu acho que é o emergencial de você criar espaços de escuta para as pessoas que estão na sua comunidade, você se reunir simplesmente para conversar, para esvaziar sua mente, horas para ensinar, horas para atender. Eu acho que são muitas possibilidades, né? Mas de fato a gente se viu atravessado numa dinâmica que era, por mais que a bruxaria venha junto com a internet, junto com a internet, se populariza, a gente ainda tem um apreço daquilo que é tradicional, né? Daquilo que é folclórico.
daquilo que é oral, daquilo que é tradicional, muitas vezes do que é antigo, enfim. Nosso trabalho era muito de preservar essa essência, né? Que agora, nesse momento, está um pouco pausado. Sensacional! Pessoal que está nos assistindo, lembrando que essa live ela está sendo realizada pela 14ª Caminhada em Defesa da Liberdade Religiosa pelo Estado do Rio de Janeiro. Está sendo realizada e feita pela UWB, União Wicca do Brasil. Estamos hoje no debate, na conversa sobre o papel das religiões pagãs durante a pandemia e na construção do novo normal. Alguns pontos que foram levantados, eu gostaria de ir um pouquinho mais a fundo neles, que se trata a respeito de... o Og nos trouxe, no início da sua fala, de uma das primeiras falas, a importância e o papel do sacerdócio. Nós conseguimos notar, nesse período de pandemia, uma crescente, assim como o próprio Bernardo e o Matheus trouxeram anteriormente, nessa procura por uma ajuda, seja uma ajuda do campo espiritual ou até do campo clínico também. Dentro dessa crescente, daí eu falo por uma observação particular do meio do paganismo e do ocultismo, uma crescente também de mais pessoas, mais ordens, mais conselhos, mostrando a cara, tentando debater, indo para essa conversa plural para a sociedade. E eu queria ver com vocês a visão que vocês têm dessa crescente de pessoas falando do ocultismo, falando do paganismo, das religiões pagãs, dando cara mesmo, falando, olha, eu sou wicano, olha, eu sou bruxo, olha, e como que isso vocês enxergam em causas e em consequência na sociedade e dentro desse ambiente que sempre foi muito conturbado historicamente por perseguições ideológicas e por perseguições da nossa cultura. Então, como que vocês analisam esse momento e que também foi impulsionado, de certa forma, pela pandemia e pela essa crescente nas redes sociais? Matheus, se puder começar, perfeito. Tranquilo. Eu acho que com o início da pandemia no geral, a gente teve aquele movimento que era muito forte do fica em casa. Então, todas as áreas, sejam as artísticas, enfim, começaram a criar ali conteúdo para suprir essa falta, né? Então, a gente teve muitas lives de música, a gente teve de tudo um pouco na internet. O Instagram, que até hoje, né, tem essa prática de todo mundo fazendo live para suprir aquela necessidade de estar lá no mundo lá fora. E acho que os espaços de bruxaria também tiveram esse exercício, né? O que a gente sabe fazer é falar sobre bruxaria. Então, esses espaços também começaram a sair, né, dos seus guetos, dos seus núcleos, para poder ver o que está acontecendo aqui fora, quem está precisando de ajuda. Tem ali uma função que é interessante a gente pensar também, que é o papel social, né, desses espaços, dos sacerdotes principalmente, de ser esse ponto de encontro. Principalmente quando a gente está na internet, que é o ambiente que a gente mais atua hoje, né, a exemplo dessa própria live, a gente tem muitos jovens perdidos, né, antes mesmo da pandemia. A gente já tinha, né, uma imensidão de pessoas jovens que buscam ali a bruxaria, ou os conhecimentos esotéricos, enfim, desde aqueles que são mais específicos aos mais gerais, que estão ali em busca de conhecimento. Com a pandemia, isso se agrava, né? Esses jovens ainda estão ali naquele ambiente, mas a gente tem ali um contexto que é muito mais danoso para todos, então acho que o que é legal de observar e que eu também pude observar, né, na internet, como você comentou, Lucas, eram essas pessoas que são centrais da comunidade, quem está ali produzindo conteúdo, quem são aqueles sacerdotes que atuam de forma tão ativa, né, como o Og trouxe na fala dele, como ele faz de fato junto da UWP. Essas pessoas puxam para si a responsabilidade de, eu sei que eu sou uma referência, eu sei que as pessoas que me seguem nas redes sociais ou que vão aos meus eventos, elas me ouvem de fato. Estamos num contexto que não é normal, não é comum, é um contexto atípico. Como que eu devo atuar sabendo da responsabilidade que eu tenho, né? As bruxas, as sacerdotisas, os sacerdotes são pessoas que são muito vislumbradas e que são seguidas de fato. Eu acho que todo líder espiritual religioso
é seguido, ele é um grande comunicador, né? E é preciso ter responsabilidade do seu papel, ter consciência do seu papel. Então eu vi, de fato, primeiro, um movimento de muito maior produção sobre bruxaria na internet de fato. Eu acho que isso se dá muito pelo muito maior produção de tudo que a gente teve, né? Para suprir a ansiedade que a pandemia trouxe logo de imediato. E depois, com o passar da pandemia, a gente tem um pouco uma calmaria, as pessoas começam a ver que o tempo vai demorar mais a passar, aí que entra, então, acaba aquela empolgação das lives, ou enfim, acaba aquela novidade, as pessoas começam a ficar preocupadas, e aí eu vejo essa ascensão dos sacerdotes se mostrando pontos de apoio mesmo, né, que é como eu acho que deve ser, as tradições, os couves, eles são pontos de apoio, pontos de acolhimento, pontos de autocuidado. Então eu vanglorio os sacerdotes que se observam dessa maneira, né, é porque de fato é um papel social do sacerdote também, não só religioso dentro da sua célula, mas para a comunidade do entorno, né? Às vezes que não faz parte da sua tradição, não faz parte do seu couve, mas te observa de alguma forma, tá ali perguntando, pedindo dicas, enfim. É legal olhar para todos, né? De modo geral. Perfeito, Matheus. Bernardo, por favor. Vamos lá. A fala do Matheus eu achei muito importante quando ele fala sobre que existem muitas pessoas criando conteúdo, né? Eu acho muito interessante, eu acho tudo isso muito legal, mas eu fico ainda com o pé atrás, né, de quem está lendo isso e como isso vai ser colocado em prática. Eu acompanho alguns grupos, que aí vou dar alguns exemplos, falando sobre ocultismo, falando sobre a arte goética, goécia, enfim. Então eu paro e fico pensando, gente, a pessoa nunca teve contato, nunca estudou, como é que ela pega lá um post, vamos dizer assim, e simplesmente vai lá e faz um ritual para determinado fim, sem ter um pingo de conhecimento ou de buscar alguma ajuda profissional, vamos dizer assim, né? Então isso para mim é muito preocupante. Eu tenho uma página, mas não posto nada. Eu posto, assim, fotos nossas, de ritos, apenas, né? Porque eu fico meio receoso do que as pessoas vão pegar esse conteúdo e o que vão fazer com esse tipo de conteúdo. Isso é uma coisa que me preocupa bastante. Og? Rapaz, gostei muito da fala do Matheus e da preocupação do Bernardo, de fato, né? Antes desse boom de internet, a gente conseguia encontrar livros bons, né, e livros ruins, né? Mas, assim, para escrever um livro tem que ter dinheiro, né? Assim, não precisa nem ter conhecimento, mas tem que ter dinheiro, pelo menos, para editar, né? Agora, a internet, não. A internet você não precisa de dinheiro, você pode botar o conteúdo. Então, quer dizer, a gente vai encontrar muitas coisas ruins, muitas coisas equivocadas, né? Mas a gente também consegue encontrar muito conteúdo legal, né? É importante ter a preocupação de verificar não só o conteúdo, mas o conteudista, né? Quem é que está produzindo esse material? Dá uma pesquisada na internet, pergunta para alguém, né, que você confia, enfim. Mas, assim, é legal essa parte de facilidade de encontrar hoje material. Mas tem a parte da visibilidade, né? Onde nós saímos dessa invisibilidade, né? Tornamos público o conhecimento acerca das religiões, nem que seja um conhecimento limitado, porque muitas coisas são mistérios e que só se passa realmente dentro de couves e círculos, grooves e afins, mas nós também temos quando a gente coloca a nossa cara, né, à mostra, né? Aí vem questões de perseguição, como já aconteceram algumas, né, e a UWB já acolheu alguns casos quando nos chegam, mas e tem pessoas da própria comunidade pagã que se prestam a atacar as pessoas que falam sobre o seu conhecimento acerca da religião, né? Dentro do seu estudo, das suas vivências, das suas práticas, né? Aí a gente tem que começar a dar consideração ao marco digital, às questões as legislações que estão aí de assédio, de caçando as pessoas que
esqueci o termo que se usa, mas que caça as pessoas na internet, né, e ficam assediando moralmente. Fala, Bernardo. Haters, né? Os haters, entendeu? E existe muito dentro da nossa comunidade, a gente não pode negar, né? Nós temos que fazer uma avaliação que existe questões internas problemáticas para a gente. Muitas pessoas têm conteúdo para passar, acabam não passando esse conteúdo virtualmente, porque tem receio de se expor e não tem nem idade mais para isso. Eu não quero ter o trabalho, não quero ter idade de ficar discutindo, enfim. E acaba não expondo o conteúdo, que é um conteúdo sério, né? E abre portas para conteúdos aí que não são tão sérios, não são equivocados, e esses conteúdos acabam sendo absorvidos, compartilhados, viralizados, né? E às vezes caem até na academia, vão até para a academia, né? Onde hoje muitos produtores, muitos estudiosos, né, na hora de fazer sua pesquisa, em vez de ir até o objeto de pesquisa que somos nós, né, vão em textos que nem sabe da veracidade do texto, entendeu? Há uma preguiça, às vezes, por alguns estudiosos, acadêmicos, em buscar conteúdo sério, né? O Matheus está aí, que ele se formou, acredito que deva ter sido 2, 3 anos atrás, né? Estou acompanhando sua vida, Matheus. Não sou hater, mas estou acompanhando. Mas aquele negócio, ele fez uma pesquisa de campo, a gente acompanhou o que ele ia, mas tem pessoas que têm essa preguiça, entendeu? Ou elas fazem um copia e cola do que já existe por aí, ou então vai em fontes que a gente não sabe nem a veracidade das informações ali contidas. Gente, o que os acadêmicos têm que saber que a comunidade pagã existe no Brasil, as religiões pagãs no Brasil, elas são vivas, e nós estamos aqui. Nós somos objeto de pesquisas. Venham até a gente, procurem informações, façam uma pesquisa de campo séria, com informações sérias, vai ajudar muito a gente. Og, eu queria fazer só um complemento rapidinho ao que o Og comentou, que eu acho que é interessante, é que na nossa comunidade nós também temos pessoas que são pagãs e bruxas que estão na academia produzindo, né? Que estão fazendo conteúdos sérios sobre o próprio campo. Então, bruxas que pesquisam as próprias bruxas, né? Nós temos a Karina Bezerra, né, Karina Artemis, temos o próprio D'Artagnan Abdias, que também já colaborou muito com a UWB, Stephanie Gribel, que são ali acadêmicos que estão na comunidade falando da própria comunidade. Então, vale mesmo uma pesquisa sobre quem são esses autores, né? Para saber de onde sai essa ótica de quem está falando sobre a bruxaria, porque a gente sabe que é muito perigoso, né? É sempre importante saber quem é que está falando da bruxa, porque isso define o que se diz também. Perfeito, Matheus, Og, Bernardo, gratidão pelas respostas. E na construção desse pensamento que a gente teve, então, que vocês propuseram aqui na live, qual a ideia de um caminho na construção, então, desse novo normal? A gente conseguiu perdurar aqui alguns pontos, alguns desafios, alguns resultados positivos e algumas contradições. Como que a gente consegue unir tudo isso para a construção desse novo normal, tendo na visão de líderes religiosos que vocês são e nessa influência que se tem com uma base que segue a forma de pensar, a forma de agir de vocês? Como que vocês propõem esse novo normal e essa volta para uma prática talvez mista, talvez 100% presencial? Como que vocês enxergam esse modelo e essa construção daqui para frente? Og, se puder começar, vamos invertendo e cada hora é um que fala. Sim, eu acho que eu acredito que a questão da virtualidade, ela veio para ficar. Isso aí a gente não vai eliminar e nem deve eliminar. Eu acho que é de grande contribuição, né, esse estudo EAD, né, que a gente pensava que era só uma coisa universitária para as universidades, mas assim, pode ser para grupos pequenos, né, abriu essa possibilidade, essa janela, né.
Agora, para a construção de fato do novo atual, novo normal, né? Vamos lá, qual o nome que a gente vai utilizar, é o acolhimento, como tanto o Bernardo como o Matheus falou, né? É o acolhimento, é o saber escutar. O sacerdote que fala muito, né? Ele não escuta, né? E quando você não escuta, você não consegue saber a dor do outro, saber a necessidade do próximo, né? Então eu tenho falado muito, inclusive nas mesas de diálogo interreligioso, o papel do sacerdote é ouvir e falar de forma assertiva, né? Dissertar, né? Uma tese sobre a questão da pessoa que te procurou, né? Cada ser é individual, né? Cada sonho é pessoal, cada mensagem é própria para aquela pessoa. Então, você saber ouvir, dedicar o tempo necessário para ouvir aquela pessoa, né, é a parte do seu sacrifício, né, do sacrifício do sacerdote. As pessoas falam assim, pô, mas o sacerdote, a Wicca faz sacrifício de ser humano, né? Faz. Quando a gente sacrifica o nosso tempo enquanto sacerdote, a gente está fazendo esse sacrifício, né? E se você escolheu esse caminho, tenha paciência. É o seu caminho, você escolheu. Então, escute as pessoas que chegam, seja ela da sua religião ou não, mas do seu coven é fundamental. Não pensa você que você conhece todos os membros do seu coven porque convive com eles há 15 anos. Não, desafios novos estão aparecendo aí, a pandemia mostrou isso, né? Questões internas, inconscientes estão aflorando, né? Então nós temos que olhar com um olhar diferenciado, né? Perceber o tom da voz, o desvio do olhar, a expressão facial, a expressão corporal. Nós temos que perceber e ouvir sempre. Dá o tempo para ouvir e seja assertivo, ou pelo menos tente ser assertivo, né? Nós somos seres humanos, as pessoas erram, nós erramos, nós temos que entender a dor do próximo, né? E não existe uma receita padrão aonde a gente pode dar para todo mundo que nos chega, né? A fórmula é individual e a dose é conta-gotas. É demorado, é um processo demorado. Bernardo, por favor. Exato, Og. Essa escuta qualificada que eu chamo, né? A famosa escuta qualificada, é escutar com atenção e principalmente também ali com respeito, né? Indifere, seja a pessoa que for, a religião que ela estiver seguindo, mas se ela procurar você como uma posição de liderança religiosa, de sacerdote, mestre, superior, seja lá o nome que for, né? Escute, mas escute com carinho, com respeito, que eu acho que é isso que está faltando um pouco, né? E paciência. Paciência, então, nós temos, assim, pessoas que não têm nenhuma. Então, é o que eu costumo falar, inclusive, com o pessoal aqui do grupo. Se vocês receberem algum contato de alguém pedindo ajuda, principalmente pelo caso de saúde mental, que os casos aumentaram, como eu falei, acolha, faça contato comigo imediatamente para a gente poder ver o que a gente consegue fazer aí, interceder. Eu já perturbei Og algumas vezes com alguns pedidos, né? Então, é basicamente realmente isso. A escuta qualificada, é o respeito para com o próximo. Para você ter ideia, eu nem sou praticante da matriz afro, né? Mas eu daqui a pouco estarei na matriz afro em respeito, porque ela me chamou e falou assim, olha, tem como você vir aqui, porque eu queria que você viesse aqui para poder vir. Eu falei, não vou, pode ficar tranquilo, não tem problema nenhum. Então, é isso, né? E a construção desse novo normal, né? Então, nós vamos ter que nos adaptar bastante a esse mundo virtual que nós estamos aqui agora, né? Porque o vírus ele vai ficar instalado, uma vez instalado, né? Ele fica, como o Og mesmo já posicionou essa fala. Acredito eu que nós vamos ter vacina todos os anos, né? Assim como as outras doenças, H1N1, entre outras, né? E
seria isso, basicamente isso, o respeito, a escuta qualificada, a paciência, né, e o não julgar. O não julgar, que às vezes tem pessoas que julgam o tempo inteiro a qualquer coisa. Então, esse julgamento, quem sou eu para julgar o que o Lucas está fazendo, o que o Og está fazendo, o que o Matheus está fazendo? Se faz sentido para vocês, vai fazer para mim. E o meu respeito vai estar aí. E é isso que nós precisamos alinhar. Complementando, então, né, eu acho que algumas catástrofes elas vêm para antecipar mudanças, né, ou para forçar mudanças, às vezes para antecipar processos. A virtualidade ela já era realidade, né, ela sempre esteve por ali, mas a comunidade como um todo, as traduções e os círculos fechados estavam ainda observando como utilizar, em que momento utilizar, quando, como, né, sabendo das responsabilidades que envolvem primeiro transmitir conhecimento e num espaço tão perigoso como a própria internet, como o Aldo falou, né? Como a gente sabe quem está falando o que na internet. Agora, quando vem uma mudança como a que houve nesse último ano e meio, tudo isso é muito acelerado, né? Então, acho que tem desafios que são distintos, né? Se você é um neófito, por exemplo, que está iniciando essa caminhada já nesse contexto, acho que vale, né? Eu anotei aqui algumas palavras, por exemplo, muito mais autonomia, né? Os neófitos estão forçados a ter mais autonomia, né, nessa caminhada, de não ter tanto uma muleta, um apoio tão minucioso. Isso pede mais responsabilidade e mais maturidade também, né? Para fazer um processo sério num ambiente tão frágil quanto o digital, num ambiente tão distante do seu sacerdote, que estaria ali tão próximo de você, caminhando passo a passo. Então, para os neófitos, pede esse amadurecimento mais urgente. E para o sacerdote, eu acho que é aquilo que eu comentei um pouquinho lá atrás, que é essa ideia de ter a consciência do seu papel enquanto sacerdote. Eu sempre bato na tecla nos grupos que eu participo, nas conversas que eu tenho, de como a bruxa ela é uma figura política, né? O sacerdote, ele é um ser político porque somos pessoas, pessoas são seres políticos, né? Somos seres conscientes, que estamos numa sociedade, somos cidadãos, logo somos seres políticos. Enquanto sacerdotes também somos seres políticos. Então temos que tomar para a gente esse papel de um ser atuante que constrói realidade, que constrói opiniões, né, que lidera, que seja uma pequena célula de 3, 7, 8 ou 13 membros do seu coven, mas que você tem uma responsabilidade ali com o que você fala, com o conhecimento que você filtra e compartilha. Então, acho que são desafios distintos, né, para quem está ali iniciando essa caminhada e para quem está naquele momento da caminhada em que é o de compartilhar conhecimento. Agora, no geral, enquanto comunidade, eu acho que não só a comunidade quanto a bruxaria, eu acho que para todos nós vai ficar ali uma reformulação de como viver em sociedade que realmente importa para a gente. Eu sou muito grato quando eu penso na comunidade pagã, na bruxaria como um todo, porque é uma religiosidade que traz ali não só um respeito mútuo entre pessoas, mas também um respeito ambiental muito forte. Alguém falou, acho que um pouco sobre isso, sobre como a gente trabalha, né, com o meio ambiente, enfim, ter esse contato. E muitas pessoas, elas têm tirado dessa pandemia, apesar de não ser causa e consequência imediata, né, esse repensar como a gente lida com o meio ambiente, como a gente lida com a natureza, se seriam ou não respostas da natureza. Tem muito essa conversa, né? E é algo que a bruxaria, desde seu nascimento, fala, né? Sobre como você vai interagir com o seu entorno, não só entre pessoas, mas com o lugar em que você vive, né? Quando a gente fala em estar em comunidade, a gente inclui estar em comunidade mesmo, como meio ambiente à nossa volta. Então, acho que é muito legal ver pessoas que não tinham essa conversa que a bruxaria traz há tanto tempo, né, sobre cuidado ambiental, sobre respeito, sobre ação coletiva, e isso vindo à tona de forma tão pujante nesse último ano e meio, né, e que é algo que a bruxaria já fazia antes, então é um sentimento de orgulho também ver, e como a bruxaria pode contribuir com esse debate, né, como a gente vai falar sobre estar em coletivo, como a gente vai falar sobre meio ambiente, como a gente vai trazer para dentro da nossa casa esses debates todos, né, para aí sim construir um novo normal, com mais cautela talvez, enfim, são todas as interações que mudam, né. Sensacional, sensacional. Agradeço as respostas. O pessoal que está assistindo, nós já estamos chegando a quase 1 hora de live, 55 minutinhos. Lembrando que essa live ela faz parte da 14ª Caminhada em Defesa da Liberdade Religiosa,
e está sendo feita pela UWB, União Wicca do Brasil. E no nosso tema, que é o papel das religiões pagãs durante a pandemia e na construção do novo normal, eu encerro aqui falando para vocês que estão nos escutando que nós ainda estamos em período de pandemia, relembrando, né, porque já foi dito, na data de hoje se somam 589.573 mortes decorrentes desse vírus desde o início da pandemia, e eu queria deixar um espaço agora para o final da live, para cada um de vocês falarem um pouco sobre esse número e darem uma voz, uma mensagem de conforto a todos os brasileiros e a todo mundo que está nos escutando e nos vendo agora. Então vai ser uma ideia muito mais de acolhimento, para ter essa fala de acolhimento que nem o Bernardo nos trouxe anteriormente. Por gentileza, agora sem ordem, quem quiser começar a sentir no peito aí pode falar. Posso? Você falou em números, Lucas. Eu cheguei a ficar arrepiado e emocionado porque eu trabalho diretamente com isso, né? Então, para mim, está sendo realmente bem difícil, né? Esses números que não param de aumentar a cada dia, né? Eu tive perdas assim de amigos próximos para a Covid, e é uma doença que eu não desejo a ninguém. Não é uma brincadeira, não é um resfriado qualquer, né? Vamos sim nos cuidar dos outros, né? Se precisarem de mim, né, Bernardo, como papel de enfermagem, saúde, pode me procurar na clínica. Se precisar de Bernardo como sacerdote, pode me ligar, meu telefone está à disposição aí na internet e tudo mais. E é isso. E não são só números, né? São vidas que se perderam devido ao novo coronavírus. Então fica a minha frase aqui de condolências a todas essas famílias que perderam essas pessoas, e fica o meu apoio, todo o meu apoio, meu carinho, meu respeito a todos, a você, Og, a você, Lucas, a você, Matheus. É uma honra sempre estar com vocês aqui conversando nesse bate-papo, e obrigado pela parceria. E sorte, e todo mundo se cuide. E vacina boa é vacina que vai no braço. O Bernardo, ele fala com bastante propriedade, né? Porque ele está direto no SUS, né? E aproveito aqui para agradecer, né, toda a comunidade aí da área de saúde, através do Bernardo, né, que foi um exemplo aí, né, nessa luta. Sem vocês, tudo seria muito mais difícil, né? Nós perdemos muitas pessoas das nossas famílias e conhecidos, e pessoas de certo peso social e dentro da militância, dentro de algo interreligioso, e nem sempre são pessoas que estavam na contramão da ciência ou na contramão do que foi proposto de preocupação com a Covid, né? Elas acabaram morrendo por conta de terceiros que não se preocuparam e levaram o vírus para casa, né? Então, quer dizer, cuidar de si nunca foi tão certo quanto estar cuidando do próximo, né, do seu, né? Então, se você não tem respeito com você mesmo, né, a gente está começando a perceber que você não tem respeito com ninguém. Você não respeita ninguém. E esse vírus trouxe essa mensagem, né? Então, como a gente pode falar respeite o próximo, né, se a pessoa não respeita nem a si próprio, né? Então, esse negacionismo, né, não tem como mandar uma mensagem sem entrar nessa métrica de achar que a ciência ela não sobrepõe. Ela pode até não sobrepor, mas ela tem que caminhar junto com a espiritualidade, né, de mãos dadas. A gente não pode quebrar a balança, né? A espiritualidade, ela caminha junto com a ciência caminha junto com a espiritualidade. Prova aí que tantos bruxos morreram durante a Inquisição,
para provar que a ciência hoje é viável, né? Porque muitos eram que a gente poderia falar de cientistas, né? Mexiam com ervas, com o que o pessoal chama hoje de curandeirismo, né? Ou chamava no passado de curandeirismo, né? Mas a ciência veio provar que o conhecimento antigo pode ser aplicado hoje com o nome de ciência, né? Então, vamos acreditar na ciência, sim, vamos nos vacinar, vamos manter ainda as medidas de afastamento social quando necessário, quando for solicitado, de acordo com a vigilância sanitária, né? Use máscara, né? A máscara é para ser usada certa, não é uma boqueira, não é para usar na boca, né? Por favor, né? Menos no queixo, na testa, no pescoço. Máscara é para usar da forma correta, né? Enfim, se cuidem, cuidem dos seus, né? E quero agradecer aí a presença do Matheus, contribuiu bastante com a temática. Bernardo, que já não é mais novidade aqui nas nossas lives. Lucas aí, que é uma boa surpresa, e agora nós fincamos ele, não vai sair mais, né? Vai virar persona aí da UWB, tá? E obrigado aí pelo acolhimento e pela confiança de todos vocês e por essa live. Queria agradecer também, eu me sinto bastante honrado estar aqui na presença do Og, por exemplo. A UWB foi o primeiro espaço de magia que eu encontrei quando eu cheguei no Rio de Janeiro 11 anos atrás. Acho que nos meus primeiros anos eu fui em alguns eventos da UWB, então me sinto muito abraçado pelo Og ainda hoje. Honrado também pela presença do Bernardo e ver como os dois, que são sacerdotes, que estão à frente, enquanto líderes religiosos, estão aqui falando sobre coisas tão importantes como a ciência, como a preservação, né, do conhecimento científico, traz para si esse papel político que a bruxaria também tem, né? Eu acho que eu gostaria de finalizar falando sobre essa importância. Nós, bruxas, bruxos, magistas, sacerdotes, nós estamos descolados da realidade, né? Não somos somente folclore, somos também folclore, mas não somente. Não somos somente mitologia, somos também mitologia, mas não somente, né? A gente está num momento de rito, a gente vivencia as nossas experiências mágicas, e, findado o rito, a gente vai para o mundo real, concreto, né? E como é importante que a gente leve o nosso eu mágico para o mundo lá fora e traga as questões do mundo lá fora para dentro do nosso eu mágico também. Então, me sinto muito honrado de fazer parte de uma conversa com dois líderes que compartilham dessa visão. E assim como o Bernardo falou da área dele, que é da saúde, trazendo para mim que é da comunicação, como também é importante isso que a gente faz agora, né? Que é comunicar, que é estar em comunidade, em comunhão, falando, compartilhando com quem é igual, com quem é diferente, né? Fazendo essa reconexão, esse religar, que a própria religião tem essa função de fazer também. E aí, para quem nos assiste, também fica esse convite de comunicar o que você sente, de buscar ajuda quando for necessário, de comunicar as suas dores, suas insatisfações. Eu acho que o espaço religioso, para a grande maioria das pessoas em diferentes religiões, é esse espaço em que você se abre por completo, né? Então, como é importante que você faça esse movimento com responsabilidade, com cautela também. Enfim, fica aqui o meu agradecimento, lembrando que de fato não são números, são vidas, e como é importante esse espaço de hoje. Então, muito obrigado mesmo. Perfeito, perfeito. Og, gratidão. Bernardo, gratidão. Matheus, gratidão. Obrigado por estarem aqui hoje presentes nessa conversa, nessa mesa, que é muito importante para a comunicação do cenário interreligioso no Brasil e principalmente na importância da representatividade da comunidade pagã também aqui em território nacional. Queremos agradecer, nós da UWB, a todos que participaram desse projeto, dessa gama de lives da 14ª Caminhada em Defesa da Liberdade Religiosa, que por conta da pandemia da Covid está tendo formato interativo, online, e é promovido pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, em parceria com o CAP, Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, a UWB e os demais parceiros aí que seguem e levantam essa bandeira. Então, gratidão a todos que estão assistindo. Fiquem de olho no projeto. Vão ser 6 lives e vão sair tudo agora
entre 20 e 30 de setembro. Até a próxima!